Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Muito bem, voltando aqui às lives, né? E voltando para falar dessa lua cheia do dia 17 de outubro, às 8h26, mapa calculado para Brasília, Distrito Federal. Essa lua cheia no eixo Áries-Libra é bastante forte, não é? Ela é um desdobramento, digamos assim, da lua nova, que foi um eclipse. E nós vimos que o eclipse estava num aspecto bastante desafiador com Marte. E Marte aqui também é um protagonista, não é? Por quê? Vamos ver aqui. O Sol está a 24 graus de Libra. Quem é o regente do Sol? É Vênus. Vênus é o dispositor do Sol. E ele está no último grau de Escorpião. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. E a Lua está em Áries, aos 24 graus também. E quem é o dispositor aqui da Lua? É Marte. Marte em Caranguejo, em oposição a Plutão em Capricórnio. Então veja, esta aqui é a cruz cardeal. Vocês estão percebendo um grande quadrado aqui? Nós temos 3 cruzes, né, na configuração astrológica. A cardeal, a fixa e a mutável. E cada uma tem um domínio, tem uma função. E nós vamos ver aqui que a cruz cardeal ela tem a ver com ação, com impulso, né? E está envolvendo Marte, Plutão. Então é uma questão da gente gerenciar conflitos, tanto os internos quanto os externos, né? E nós estamos vendo, né? Muitas coisas no mundo ligadas a batalhas e também com relação ao ser humano, né? As coisas estão bastante difíceis. Então, vamos ver aí o que isso pode significar na nossa vida e também na geopolítica. Aqui no mapa do Brasil, essa lua cheia vai ocorrer aqui no eixo casa 2, casa 8, que tem a ver com as finanças, com a energia monetária. Então, qual é o cuidado, né? Com relação tanto ao bolso dos brasileiros, dos habitantes, porque a Lua rege o povo, né? Como também uma melhor administração por parte dos governantes. Porque aqui é uma tendência a agir por impulso, a dar um passo maior que a perna. E para vocês verem, né? Olha aqui, o Marte está transitando na casa 5 do Brasil. E nesse período curto que Marte está por aí, a questão de um mês, nós vimos a situação das bets, né? Aqueles escândalos todos que ocorreram, e mais ainda, né? Que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família enviaram 3 bi para a bets nesses últimos tempos, né? E teve caso assim escabroso de pai vender o filho de 1 ano e pouco, de 1 ano e poucos meses, para saldar dívida, né? Felizmente encontraram a criança que estava numa quadrilha de tráfico de pessoas e todas aquelas coisas horrorosas que a gente sabe, né? Que vão fazer com crianças. Então, a que ponto chegamos, né? Como seres humanos. As coisas estão muito, muito feias mesmo, né? Então, toda essa configuração, né? Plutão aqui, já no finalzinho da casa do parlamento, né? E o Marte ainda nesta casa 5, dos jogos, dos entretenimentos, né? E aquela coisa toda. Bem, essa lua,
agora, de outubro, ela é conhecida como a lua do caçador, sobretudo lá no hemisfério norte. Tradicionalmente, os agricultores eles terminavam as colheitas de seus campos sob a luz da lua da colheita, que foi a anterior, né, que é próxima ao equinócio. Lá ao equinócio da primavera, né, no hemisfério norte. Então, quando chegava a lua cheia seguinte, que é esta, os campos estavam limpos, o que permitia aos caçadores ver facilmente os animais rondando em busca de comida antes do inverno. Então, na verdade, lá é o equinócio de outono, né? Aqui pra gente que é o equinócio de primavera. Então, é uma lua que deixa tudo muito mais fácil para você ir atrás, né? E olha que interessante, essa lua do caçador acontecendo nessa configuração tão difícil, né? De Marte, quadratura ao Sol, à Lua e a Plutão em oposição, enfim, aquela situação lá que eu mostrei para vocês, que é justamente fomentando essa cruz cardeal, né? Nós temos 4 signos cardeais, cada um de um elemento. Áries é o elemento fogo. Aqui para o hemisfério sul é o equinócio da primavera. Caranguejo é de água e é o solstício de verão. Libra é de ar e é o equinócio de outono. E Capricórnio, para nós, que é de elemento terra, é o solstício de inverno. Então, veja, essa questão de gestão de conflitos, porque esses signos todos estão fazendo o ângulo de 90 graus, que é desafiador, seja no mapa natal, seja por trânsito que a gente esteja vivenciando, seja na geopolítica, né? Então, veja, Áries pode representar aqui o fogo mental divino, que se reveste de sensível amor em caranguejo. E através do intuitivo equilíbrio de Libra, para poder materializar uma expressão terrena inteligente e prática em Capricórnio. Então, se eles funcionam juntos com essas qualidades evoluídas, as coisas podem ter um bom desdobramento, né? É a cruz relacionada com o aspecto espírito, vontade, propósito e mente no ser humano. Um aspecto que, em uma consciência evoluída, se manifesta como vontade para o bem, isto é, uma consciência com um poder mental dirigido e dinâmico, um espírito capaz de irradiar na Terra os planos da mente cósmica, segundo Alice Bailey. Mas a gente vê que lida com um outro lado, o lado sombra desses signos, né? O egoísmo de Áries, o apego de Caranguejo, a necessidade de aprovação de Libra e a usura de Capricórnio, infelizmente. Então, veja, os graus, né? Com relação ao estudo do grau sabiano, do grau sabeu, aqui na interpretação de Dani Rudier. Então, veja, a Lua está a 24 graus e 35 de Áries, então a gente já leu o grau seguinte, que é o 25. O momento de exame. Uma dupla promessa revela seus significados interior e exterior. Então, veja, Áries é o signo ligado à identidade e a Lua está ali. A Lua em Áries muitas vezes transforma as emoções em raiva, né? Já quer esganar a pessoa antes de conversar, antes de expor o assunto. Então, qual é o cuidado com a Lua em Áries, ainda mais na Lua cheia? Porque, veja, a Lua cheia é um ponto de poder no tempo. Em pleno céu, à noite, às escuras, tudo fica às claras, porque a Lua está oposta ao Sol, então ela pode brilhar. Então, a oposição de Lua e Sol, que representa Sol Yang masculino, a Lua Yin feminino, eles estão em disputa, mas os opostos podem ser complementados. Quem nasce na fase cheia da Lua
tem essa coisa de celebrar, de deixar as coisas claras, mas também pode ter um desafio maior em harmonizar esses polos, yin e yang. Geralmente, uma criança que nasce nessa fase, os pais estão em oposição, eles estão com objetivos opostos, né? Então, como eu disse, requer mais esforço para essa harmonia. E a Lua em Áries tem essa coisa da bravura, mas também da braveza, né? Dos ânimos exaltados. Então, veja, esse grau 25 diz: o momento de exame. Uma dupla promessa revela seus significados interior e exterior. Cooperação fortuita entre elementos internos e externos de ser. Então a gente tem que compreender isso. O que está fora de mim e o que está dentro de mim. E vamos harmonizar. Um senso de responsabilidade consigo mesmo e com a sociedade. E Libra, né? Onde está o Sol brilhando? O Sol ali, ele não está muito à vontade em Libra, não é? O momento da revelação. Grau 25. Folha dourada caindo ensina a vida ao rebelde garoto de escola. Então, aquela coisa também de Libra, trabalhar a alteridade, né? Compreender a necessidade do outro, mas sem desistir de si. Descoberta de elementos de sabedoria mais profundos depois que o conhecimento intelectual se cansa. Porque assim, uma coisa é você tem uma informação, outra é essa informação transformar em conhecimento e o conhecimento em sabedoria. Então são várias fases, não é? Da nossa percepção. Crescimento através da consciência de significados básicos. E Caranguejo, onde está Marte, né, nessa configuração toda, o dispositor, inclusive, da Lua em Áries, não é? O momento de ingenuidade. Caranguejo está a 22 graus e 55, né? A gente leu o grau 23. Um grupo de intelectuais se encontra para discussão. Hoje em dia quase ninguém faz isso, né? As pessoas não se encontram para conversar sobre coisas elevadas, né? Só para o entretenimento e olhe lá. Intercâmbio de ideias entre as elites como base para o desenvolvimento cultural do todo. Bom seria se fosse assim. Mas nós vimos aí, numa última reunião das organizações das Nações Unidas, né? Eles firmando um novo pacto. Na verdade, colocaram lá e todo mundo teve que aceitar, não é? Quase todo mundo. E nem sempre para o bem da humanidade, não, como nós veremos. Companheirismo mental ou físico. Então, o caranguejo, ele tem a força de gerenciar as emoções, ele é cardeal de água, né? Ele tem essa coisa protetora muito forte. E Capricórnio, onde o Plutão está, a 29 graus. Né? 2 e 3 de novembro, essa oposição entre Marte e Plutão vão ficar muito mais fortes. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso, sabe? Capricórnio, o momento da dependência. Então, a gente já leu grau 30. Os diretores de uma grande empresa reúnem-se em conferência secreta. Atividade de elementos interiores formativos da personalidade real. Agrupamento de energias da alma numa emergência. Nós estamos num momento emergencial da alma, com essa história do transhumanismo. Não é? Será que nós vamos nos transformar em algo superficial e sintético? Estamos dando este consentimento, seja um consentimento silencioso? Liderança espiritual. Então, é a liderança da nossa espiritualidade interna, da nossa força do nosso espírito. Muito bem. Nesse mapa da lua cheia, muitos planetas estão em signos de água, que a água tem a ver com o corpo emocional, com a nossa sensibilidade. Então, se a lua cheia ela exacerba
os ânimos, os humores, ainda mais com muita coisa em água, não é? Então a gente tem que tomar cuidado para não perder a cabeça, não se precipitar, não se afundar num vale de lágrimas, não é? Então veja, em Escorpião está Vênus, que é o dispositor do Sol em Libra, né, dessa lua cheia, aos 29 graus, que é um grau nefasto. Ele está no último grau. Vênus já percorreu todos os graus de Escorpião. Ele está para concluir uma situação, né? Escorpião a gente sabe que lida com possessividade, controle, manipulação, mas também uma profunda transformação da energia amorosa. Por quê? Este Vênus está em harmonia com Netuno. Netuno está retrógrado aos 27 graus de Peixes, também num signo de água. Esse é um aspecto maravilhoso para um amor sublime, para a música, para a arte, para a meditação, para a yoga, para o refinamento, para um amor devocional. É um aspecto muito romântico, muito refinado mesmo. Saturno também está em Peixes, e nós sabemos que ele está lá como uma âncora mergulhado naquele oceano pisciano para que a gente estruture melhor o nosso corpo emocional e os nossos sonhos. E em Caranguejo está Marte, que é o dispositor da Lua em Áries, né? Que também traz um movimento, um aquecimento das nossas emoções. E Mercúrio, a 5 graus de Escorpião. Mercúrio aqui é o Hermes psicopompo. Ele tinha autorização de ir ao mundo dos mortos, né? Para conduzir as almas para lá. Então, esse Hermes, esse Mercúrio em Escorpião, tem muito a ver com a alquimia, com a magia, com a psicanálise, para que a gente compreenda as nossas motivações inconscientes. Muito bem. Marte está em Caranguejo, né? O signo de Marte mostra o modo como você se manifesta, como você busca aquilo que deseja. Então, Marte em Caranguejo, ele é igual ao caranguejo, ele age indiretamente, o caranguejo anda de lado, né? Então, a hesitação e postura indireta que Marte costuma sentir em Caranguejo. Um signo que prefere a segurança e as coisas conhecidas. Caranguejo é tradicional, é conservador, é família, valoriza clã, dinastia, arqueologia, história, o passado, restauração, museu. Ele tem esse lado da proteção e do acolhimento. Marte se afirma neste signo com sensibilidade. Vão de leve até encontrar o melhor meio de lidar com a situação, contornando, intensificando os sentimentos, inflamando as emoções, gerenciando as emoções. O cuidado aqui é a chantagem emocional, sabe? E Plutão? Não ainda. O lobo está associado a Marte, e Marte ao fogo, e Caranguejo ao feminino. Então, Caranguejo tem a ver com a mãe, a avó, a memória e a força ancestral. O estágio alquímico é o calcinátil, que trata do processo da queima, a queima do passado, dos resíduos que nos prendem àquilo que já foi e que precisa ser transmutado, desapegado. As imagens em torno do calcinátil quase sempre implicam a frustração do desejo, até que as emoções se exauram por si mesmas e o velho rei ou animal selvagem seja queimado, chegando à sua essência. O fogo purifica das sujeiras e, nesse caso, a sujeira é líquida, água, a imagem do anseio pela união. O lobo é um animal ligado ao calcinátil, que tem a ver com a paixão, fome, orgulho, com arrogância e desejo. As paixões em estado natural não são más, mas perigosas e precisam ser transformadas.
Outro planeta ligado ao calcinate é Plutão, e Marte já está em oposição a Plutão, e isso vai ficar exato aos 29 graus cada um, lá 2 e 3 de novembro. Se Marte se preocupa com o desejo individual, Plutão é mais impulsionado pelo instinto cego. Ele nos une não só com os outros seres humanos, como também com o reino dos animais selvagens. Plutão tem muito a ver com o xamanismo, não é? Plutão espelha a paixão. A calcinatio também está associada ao purgatório nos textos alquímicos, por ser um processo de purificação que queima os pecados. Pecados aqui pode ser entendido por más ações, maus sentimentos, né? Tudo aquilo que você reconheceu, que você deu uma mancada e que você não vai mais repetir em tempo algum. Tá? Esta é a questão do arrependimento, não é você meia culpa e ficar atrelado aqui a esse samsara por essas culpas. O reconhecimento daquilo que você deu de mancada te liberta, não é? O fogo, bem como o ardor e a frustração, também purifica e ilumina. A iluminação, ou sentido do grande significado contido na experiência, é um dos objetivos da calcinatio, bem como da pureza que brota da absoluta honestidade consigo mesmo. Então, não é porque todo mundo está apoiando algo que eu também vou apoiar. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo se algo está indo contra os meus princípios, não é? Então, esse Plutão oposição a Marte tem a ver com duas questões básicas. Aqui está um indígena norte-americano pintado para a guerra, né? E nós estamos vivendo muitos conflitos internos e externos. Esse eixo Ares-Libra trabalha com isso, né? O eu e os outros eus, né? A relação com a minha identidade, mas também com as outras pessoas e também com a cura. Plutão-Marte tem a ver com o pajé, o xamã, o curador, o cirurgião, aquele que vai extirpar o mal, e também com a magia. Então, essa lua cheia, Mercúrio em Escorpião, Vênus em Escorpião, Plutão e Marte em oposição. Muitas coisas boas podem ser feitas nesse plano, mas também muitas maldades, né? A gente precisa se proteger, não cair em tentação. E Júpiter, que está em Gêmeos desde 26 de maio de 24 e vai ficar até 9 de junho de 25. Aproveitem essa visita. A próxima só daqui a 12 anos. Onde é que você tem Gêmeos no seu mapa? Né? Gêmeos expande, Júpiter em Gêmeos expande o conhecimento e a percepção. Embora ali ele esteja em exílio, porque ele rege o signo oposto e educador a Gêmeos, que é Sagitário. Mas é como um professor culto, um professor PhD, né? Aprendendo também com adolescentes e com jovens. É uma grande troca, né? E ele está retrógrado agora, de 9 de outubro de 24 até 4 de fevereiro de 25. Então é isso, né? Ele tinha percorrido todo, do grau 11 até o grau 21, está voltando tudo aqui para trás e depois percorre tudo novamente em movimento direto. Então, é uma oportunidade para a gente ressignificar os assuntos daquela casa onde tem Gêmeos e apurar melhor a nossa percepção. Júpiter tem a ver com o julgamento, com a justiça, com a comunicação no nível superior e coletivo, né? A mídia, a propaganda. Então, a gente precisa filtrar bastante, né? Para a gente não ser conduzido como um gado. Quer ver? Muitas coisas pertinentes a esse Júpiter em Gêmeos, sobretudo nessa fase retrógrada. Teve uma reunião agora que eu comentei, né, lá na ONU, entre 20 e 21 de setembro, a Cimeira do Futuro. Eles realizaram o Pacto para o Futuro sobre Governança Global.
E nessa Agenda 2030 existem 17 pontos com 169 diretrizes. Um desses pontos é o 16, paz, justiça e instituições eficazes. Eficazes para quem? Né? Então, veja, o primeiro ponto desse pacto para o futuro é paz e segurança. Em Tessalonicenses, que foi uma carta de Paulo para aquela cidade, diz o seguinte: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esses 17 pontos da Agenda 2030, eles são muito interessantes no verniz, o enunciado deles, cada um melhor que o outro. Mas se você for ver as páginas, o que está por trás disso é bastante nocivo para o ser humano como um todo. Eu tenho feito inúmeras lives com relação a isso. A última não consegui fazer. A penúltima foi removido da plataforma. E a última, a minha voz não saía. Impressionante, né? Mas eu vou refazer. Vou fazer aqui também no canal. E esses temas aqui, né? Paz e segurança, não é lindo? Desenvolvimento sustentável, clima e financiamento para o desenvolvimento. Eles querem dinheiro, dinheiro e dinheiro. Cooperação digital significa vigilância extrema. A partir de fevereiro de 25, se não me engano, o sistema artificial de inteligência estará rastreando, monitorando para o seu bem e segurança todas as plataformas. Se tiver alguma frase, algo que não esteja dentro desse esquema, será removido, né? Então, o negócio está ficando muito sério. Juventude e gerações futuras, direitos humanos e gênero, como eles batem nesta tecla. É impressionante porque é a desconstrução do ser humano para justificar o transhumano, né? Muito bem. Então, veja, Rudolf Steiner, em 1916, falou sobre a ordem mundial materialista e a censura. Olha o que ele disse. Muito em breve, depois que alguém tiver escrito o ano 2000, virá da América não uma proibição direta, mas um tipo de proibição contra todo pensamento. Um tipo de lei que terá o objetivo de suprimir todo pensamento individual. Por outro lado, há o começo alcançado nessa direção de suprimir todo pensamento individual em pensamento materialista puro, onde não é preciso trabalhar na alma com base em experimentos externos, nos quais o ser humano é tratado como se fosse uma máquina. É isso que já está acontecendo, né? A gente está emburrecendo. A máquina tem que nos dizer o que a gente tem que fazer, tem que abrir a porta do carro, acender as luzes da casa, você vai ter um robô como mordomo, e a gente está abdicando de pensar. Então, nosso cérebro está inflamando e sendo mal utilizado, não é? E, sobretudo, com essa política do politicamente correto. Não é o que se fala, é quem fala, né? Porque dependendo de quem fala, é permitido. Então, aqui, para encerrar, algumas coisas acontecendo na mídia, né, que a mídia solta, dentro de tudo isso que eu estou falando para vocês. Júpiter em Gêmeos retrógrado, essa lua cheia, o último eclipse, que eu fiz um vídeo sobre isso, né? Aliás, eu sugiro que vocês assistam, eu fiz vários vídeos sobre Júpiter em Gêmeos, sabe? Nas 12 casas, a maldição da casa de Atreu, e vários mesmo, né? Sobre mitologia, bastante interessantes. A dívida bruta aqui no Brasil já subiu mais de 1 trilhão. Isso é muito sério. Só que não é só no Brasil.
Vejam que lá o Macron já está sendo espetado, né? As pessoas já não estão aguentando lá na França o que está acontecendo. E também lá no Canadá, os jovens não estão gostando muito do que o Trudeau está fazendo. E aqui no Brasil, né? O Pix ficou fora do ar na segunda-feira em muitos lugares, né? E agora, vejam isso, o Banco Central vai aplicar uma mudança no uso do Pix pelo celular, computador e tablet. A partir de 1º de novembro agora, o limite diário de transações será reduzido para R$ 1.000. Por um lado, isso é interessante para a segurança, mas para o outro começa a limitar e a controlar o seu próprio dinheiro. Então tem todos os dois lados da moeda. Eles sempre nos colocam algo para nosso benefício, mas é para o controle deles com relação a gente. Por exemplo, se vocês forem lá no canal do INSS Passo a Passo, eles estão falando já há algum tempo sobre a nova carteira de identidade nacional. Ela vai reunir o CPF, vai ser o número, o registro único, né? Não vai ter mais aquele número de identidade, só o CPF. Não terá o campo sexo. Ora, o meu sexo é feminino, eu sou mulher. Por que não vai ter mais esse campo? Para atender a agenda woke. Vai ter a carteira de vacinação, a carteira de habilitação, título de eleitor e reservista militar. E tudo isso ligado ao blockchain, à Receita Federal. É controle absoluto de tudo que você faz e gasta. Tá? E aqui eu coloquei também, nesse Pacto para o Futuro, eles fizeram a regulamentação da IA para as plataformas digitais. Como eu já tinha comentado, tudo será checado. Qualquer palavra-chave, eles podem aí tirar o canal. Isso é o WhatsApp também, todas as redes. Tá? Vai ser uma vigilância total mesmo, que isso já está sendo falado há tantos anos e as pessoas falavam que era teoria da conspiração. E aqui no Brasil? Hipervigilância ou segurança? Conheça as muralhas digitais que estão sendo adotadas no Brasil todo. Essas manchetes eu também tirei do canal Revelar. O Jason, o Jason, acho que é Jason que se pronuncia o nome dele, ele tem 3 canais: Revelar, Geopoliticando e Rasgando o Verbo, né? Muito bons. E veja, sistema do Ministério da Justiça permite monitorar pessoas sem motivo, para sua segurança. Então, é o Big Brother, né? Nós estamos na mão dos manos mesmo, né? É impressionante. É controle, controle, controle. Com relação aos conflitos mundiais, né? Continua lá a situação da Rússia com a Ucrânia. Na verdade, a OTAN contra a Rússia, né? Essa que é a grande realidade mesmo. E Ocidente contra o Oriente, é isso que eles estão dinamizando, né? E lá no Oriente Médio, né? Israel, os linha dura querem anexar a Cisjordânia, derrubar a autoridade palestina, reocupar e reassentar Gaza, permanentemente empurrar os palestinos para o exterior. Veja, essa situação vem lá de Ismael e Isaac, os 2 filhos de Abraão, até hoje, este conflito. O grande equívoco é as pessoas acharem que aquele grupo que toca o TERROR, ele defende verdadeiramente a causa dos palestinos. E não é. Eu sou a favor dos povos, tanto de Israel quanto da Palestina. Eu sou a favor de um território para ambos. Eu sou a favor da paz. Mas eu não sou a favor deste grupo que milita em nome de promover a paz, mas com interesses muito escusos. Nenhum dos lados
são flor que se cheire, tá? Então, por isso que eu repito, eu sou a favor do povo, não dos governos, sabe? E vejam aqui, né, com relação ao transhumanismo. Conheço o bordel cibernético onde as trabalhadoras são bonecas para fins de prazeres, né, dotadas de inteligência artificial. Então, o ser humano está cada vez mais afastado da convivência humana, essa confusão toda de gênero, né? As mulheres afastadas dos homens e vice-versa. É uma grande confusão, né? Justamente para justificar essa implantação do transhumanismo. E olha só isso. IA se revolta e bloqueia computador de usuário. Já pensou? Que situação? Já pensou quando isso estiver mesmo conectado à internet das coisas, o seu carro não vai funcionar? O seu robô mordomo pode te esganar? Né? O seu cachorrinho robô pode fazer algo muito sério com você? Sobretudo, se você não quiser tomar uma medicação ou não quiser fazer algo que o sistema acha que você tem a obrigação de fazer? Já pensou como isso vai ser? Mas as pessoas estão aplaudindo, igual focas, né? Achando tudo o máximo. Isso aqui, né? Será que o sertão vai virar mar? Já está virando, e o mar está virando sertão. Lá no Saara, vejam aqui, chuvas inéditas que não aconteciam há mais de 50 anos inundaram ali, né? Na Antártida também, o derretimento do gelo está mostrando áreas verdes, né? Eu tenho muita vontade de fazer uma live só sobre a Antártida. É que são informações tão profundas, tão interessantes, né? Que eu preciso encontrar uma forma de que o vídeo fique no ar, sabe? E lá no Amazonas, né? Um porto em Manacapuru. Veja que foi derrubado isso, né? E engoliu mais de 200 pessoas. Olha que situação. Lá está uma seca danada, né? Outra coisa aqui. A que ponto chegou essa agenda woke, né? O aquecimento global é culpa do homem branco, cristão e heterossexual, diz Faculdade da Bélgica. Agora, imagine se fosse o contrário, né? Se a culpa, eles falassem que era de um homem negro, né, não cristão e homossexual. Todo mundo estaria na rua, os artistas estariam fazendo cantigas, né, e protestos. Então, a gente tem que tomar cuidado. O direito é para todos, brancos e negros, hétero e homos, cristãos e não cristãos. O que está acontecendo com a humanidade, colocando uns contra os outros? Olha essa doença do net zero, a que ponto está chegando, meu Deus do céu. E alguns bilionários estão percebendo isso. E eles estão passando a financiar universidades anti-woke, porque eles estão vendo que isso está virando uma coisa incontrolável, doentia, absurda. Aqui, essa imagem de um senhor colocando um cartaz, eu tirei do canal da Márcia Hor, ele diz assim, né? Que eu vou falar um nome Tempo, sabe? Porque nem pode mais falar esse nome, é um absurdo, né? O tempo não está mudando, estão mudando o tempo. É essa a realidade. Seca extrema, muita chuva e alagamento e super furacão e não sei o que lá. Isso aí já vem lá dos anos 90, da Eco 92, da verdade inconveniente do Al Gore. Eles já estão armando isso há muito tempo e dizendo que você é o culpado dessa situação. Que você que é o responsável, que é feito de carbono, porque está acontecendo no mundo. Sim, há excessos, indústrias e uma série de coisas que estão acabando mesmo, desmatamento. Claro que sim, mas isso tudo poderia ser regulado, mas não é,
por conta de interesses escusos financeiros mundiais. E aí eles querem culpar a gente para a gente pagar uma taxa de carbono, pagar muito alto pela energia, para essa energia ser usada para mineração de Bitcoin, para data center, para uma série de situações ligadas ao transhumanismo. É muito sério o que está acontecendo. Tanto é que o Musk anunciou essa semana, né? O robozinho mordomo, carros e carro-táxi e micro-ônibus, né? Que vão começar a ser fabricados em 2027 e eles vão ser carregados não por bateria, né? É um carregamento sem fio, é por indução. Ora, chega-se, coloca o carro numa plataforma e ali por indução o carro é carregado. Isso já tem uma patente desde 1831. E o Tesla, antes disso, já tinha falado da energia livre. E por que eles querem que a gente pague caríssimo pela energia, se eles sabem como usufruir da energia livre? Porque nós humanos seremos uma grande fonte de energia para esses bonecos aí. Podem ter certeza nisso que está acontecendo. Bem, agora eu vou terminar essa reflexão toda com uma frase, né, com o pensamento de Rumi. Rumi foi um grande sábio sufista. Você sabe que tem 3 ramos, né, profundos das religiões. Por exemplo, a gnose, o gnosticismo dos cristãos, né, a cabala dos judeus e o sufismo do islamismo. Então, olha o que o Rumi diz. Tudo o que estamos procurando também nos está procurando. E quando pararmos quietos, nos encontrará. É algo que há muito está nos esperando. Basta aquietar o coração e enxergar. Então, o que significa isso, né? O que de fato você quer? O que de fato você está procurando? Porque assim, é a lei da frequência, da vibração. Se você está em sintonia com algo, você vai começar a encontrar pessoas, leituras, vídeos, uma série de coisas que vão te levar em direção a essa frequência, sabe? Então, esta que é a questão. O que você está procurando de verdade? Porque aquilo que verdadeiramente você quer também está à sua procura para as coisas, né, entrarem em sincronicidade e se elevarem. Então, que essa lua cheia traga essa oportunidade da gente deixar que aquilo que a gente procura também nos ache, né? Porque a gente fica se escondendo, muitas vezes, daquilo que está vindo ao nosso encontro, né? E, sobretudo, o que tem a ver com o nosso verdadeiro ser. Meus amados, eu agradeço aqui a companhia de vocês mais uma vez. Peço sim que deem um like, compartilhem, vejam se estão inscritos, porque a plataforma acaba tirando, né, as pessoas da inscrição. E vamos ter muito cuidado nessa lua cheia, porque já é comum as emoções virem à flor da pele e os ânimos se exaltarem. Com essa configuração toda, mais ainda, né? Conte até 1000, né? Não é para você implodir, é para você desabafar ou reagir, mas com a energia destilada, refinada, sabe? Para que você não seja vítima de si mesmo. Ok, meus amados? Então, preste atenção. O que você procura também está te procurando. Um grande abraço para vocês e uma feliz lua cheia e até breve.